Olá, seja bem-vindo para mais essa live da Abrata, cujo tema é transtorno do humor na juventude, conhecendo a bipolaridade e também a depressão. Seja muito bem-vindo. A Abrata, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, faz essa live mensal para trazer informação técnica de qualidade, de modo que todos possam entender e melhorar a qualidade de vida, principalmente familiares e portadores de transtornos afetivos. Fica com a gente numa live importante de interação, então já vai deixando a tua pergunta, já vai deixando o teu comentário para nós podermos conversar. Lembrando que essa live é uma realização da Abrata e tem apoio da Takeda, da Viatriz e da Abbott. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra do Conselho Científico da Abrata e para conversar sobre esse tema comigo está aqui a doutora Aline Valente, minha colega também do Conselho Científico da Abrata. Olá, doutora Aline, tudo bom? Oi, Fernando. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui comigo, a Aline, que tem bastante experiência nesse tema que a gente vai conversar hoje. E já sem mais delongas, já para a gente ir aquecendo o tema, esperando as perguntas do pessoal, doutora Aline, existe transtorno bipolar na infância, juventude? A depressão, como é que é? Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, o transtorno de humor, de uma forma geral, são doenças sérias, né? Mas ainda pouco reconhecidas, né? O paciente, por exemplo, bipolar, ele já está tendo conhecimento, principalmente os pacientes bipolares na puberdade, já têm conhecimentos maiores sobre isso. Os estudos publicados, né, cada vez mais recentemente, têm mostrado que essa doença é uma doença longe de ser entendida como rara, né? Para você ter ideia, 20% dos pacientes bipolares na vida adulta já tinham sintomas antes dos 20 anos de idade, né? Então, são doenças que a gente precisa pensar no diagnóstico, né? Quando chega até nós uma criança, um adolescente com comportamentos diferentes, a gente precisa pensar no diagnóstico. Olha, e qual é a importância do reconhecimento precoce? Vamos imaginar que um jovem, né, está na melhor fase da vida, no sentido de mudança, de processo de desenvolvimento, né, e amadurecimento cerebral, onde ele está passando por ativação de áreas cerebrais, a poda neuronal, onde ele está tendo melhor relações com pessoas da mesma faixa etária, onde ele está pensando no futuro dele, qual faculdade ele vai cursar, né? Onde ele tem muitos sonhos, né? Uma fase dos sonhos, né? Então, ele está na transformação da adolescência para a vida adulta. Então, imagina essa fase tumultuada com a doença, né? Então, o transtorno bipolar, ele acarreta graves alterações do funcionamento global do paciente, né? Da pessoa. Então, altera as relações interpessoais, né? Questões acadêmicas. O jovem ele vai ter mais risco, né, de fazer uso de substâncias químicas, ele vai ter mais hospitalizações em relação à questão da doença, ele tem mais comportamento de autoextermínio. Então, é um momento muito importante onde a doença pode trazer todas essas consequências. E a doença fica mais grave, se mostra mais grave, né, com cronicidade e com resistência. Então, a importância do diagnóstico, do olhar cedo é muito grande. A gente não pode deixar de pensar que esses jovens não podem ter uma doença como o transtorno bipolar. Ô, doutora Aline, então o que você está falando para a gente são duas coisas. Primeiro, é uma fase importante do desenvolvimento da pessoa e muita coisa que não se desenvolve legal nessa fase
quanto à afetividade, as próprias características de personalidade, então isso pode trazer consequências para toda a vida. Mas tem mais uma coisa que eu queria que a senhora comentasse um pouco melhor, não é só isso. Essas doenças psiquiátricas que são, vamos dizer, entre aspas, comumente diagnosticadas no adulto, quando elas começam mais cedo, elas são mais graves? Porque existem doenças psiquiátricas que são comumente diagnosticadas na infância ou adolescência, né? No caso, por exemplo, do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, até os 12 anos. Existem outras doenças que são comuns na infância. Agora, essas doenças, entre aspas, do adulto, quando começam mais cedo, como é que elas são? Elas são doenças mais graves, com certeza, né? São doenças mais graves, são doenças que se expressam de formas diferentes, né, na vida adulta. São doenças, por exemplo, que têm mais recaída, são doenças que têm pouco, são episódios da própria fase da doença mais longos, né? São cicladores rápidos, são pacientes com estados mistos. Então, a doença tem uma expressão muito mais grave. E nós, profissionais, às vezes temos dificuldades de controlar a doença nessa fase adulta. Até mesmo porque, quando a doença começa nessa faixa etária, então tem outros diagnósticos que são dados, né? Então, por exemplo, você falou do TDAH, que é uma das doenças que tem um diagnóstico diferencial. Imagina esse paciente fazendo uso de psicoestimulante. Então, essa substância vai estimular mais ainda a doença, levando à cronicidade e a ter resistência. De novo, a própria depressão unipolar, né? Porque pode ser diagnosticado como depressão unipolar, onde vai fazer o uso de antidepressivo, e esse antidepressivo vai fazer com que esse paciente, por exemplo, tenha estados mistos, né? Ô Então a Aline, gente é... Oh, desculpa, Fernando. doutora Aline, não, não, eu queria só reforçar isso. Eu acredito que quando o transtorno bipolar começa na infância ou adolescência, os erros diagnósticos são muito grandes. E aí eu queria que você me falasse desses erros e dessas armadilhas que podem acontecer, porque quanto antes tiver o diagnóstico correto, tem o tratamento correto e melhor, né? Então eu queria que você comentasse um pouco desses erros que podem acontecer e como é que acontece essa confusão, que eu acho muito interessante. Os erros diagnósticos, porque o transtorno bipolar, ele ainda tem muito erro diagnóstico, né? Na verdade, por exemplo, às vezes o adolescente ele começa a ter sintomatologia da doença e até ser diagnosticado, às vezes leva até 5 anos, em alguns casos vão até 12 anos. Imagina esse cérebro ser bombardeado por substâncias inadequadas para o tratamento, né? Então, vamos ter uma cronificação dessa doença com a presença de estados mais graves, né? Como eu falei, os estados mistos. Então, o erro diagnóstico, infelizmente, é uma coisa frequente, né? Acaba acontecendo muito. Então, precisa-se ter mais profissionais treinados para trazer o conhecimento, para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento de forma adequada e tudo mais. Algumas coisas podem facilitar a gente pensar num diagnóstico de transtorno bipolar, né? Então, por exemplo, o histórico familiar, né, de pacientes com transtorno de humor em várias gerações. Isso é algo que pode fazer a gente pensar nisso. Um quadro depressivo, por exemplo, de forma abrupta, um quadro depressivo com agitação psicomotora ou retardo, né, um retardo motor, pacientes com depressão psicótica, quadros mistos, quadros com ciclagem rápida, ou seja, são indicativos e que a gente tem que pensar no transtorno bipolar para tentar chegar, evitar os erros diagnósticos.
Doutora Aline, vamos tentar dar exemplos para o pessoal que está seguindo a gente, que tem interesse no tema. Então, por exemplo, um dos erros diagnósticos é a depressão, que é assim, constata-se o quadro depressivo, mas aí qual que é o erro que se comete quando você faz o diagnóstico de depressão e na verdade era transtorno bipolar? O que que se deixou de ver? Na verdade, a gente deixa o diagnóstico, evita fazer o uso correto da medicação, né? A primeira coisa. Não fazendo, você está perdendo tempo, tem retardo no diagnóstico, onde nós vamos ter também uma cronicidade da doença e tudo mais. Então, nós já temos um grande problema, né? Que é o uso de antidepressivos para um paciente bipolar jovem e que a doença, no geral, ela é mais grave. A doença do jovem é mais grave que no adulto, por exemplo, né? Então, a depressão realmente, porque os adolescentes, muitos abrem o quadro com um episódio depressivo, né? Não abre o quadro com hipomania, mania, ele abre o quadro com um episódio depressivo. Então, na verdade, o diagnóstico não é tão simples assim. Por isso que a gente tem que estar atento aos fatores de risco, os indicadores, né, para a gente pensar nesse diagnóstico, né? Ô, doutora Aline, eu queria fazer um bate-bola bem rápido, vou pedir até para me deixar na tela agora para a gente fazer um bate-bola bem rápido. Então, o principal erro diagnóstico é considerar que é apenas depressão, quando na verdade essa depressão está dentro de um transtorno bipolar. E as consequências, você falou, que podem ser bem ruins, porque o tratamento é inadequado, muitas vezes só com antidepressivo, aí o quadro melhora um pouco, depois pode piorar, oscilar, enfim. Fica complicado porque o tratamento não está certo. Agora, por exemplo, no transtorno déficit de atenção, por que que acontece a confusão diagnóstica? Déficit de atenção e hiperatividade. Porque, na verdade, os sintomas eles estão juntos, né? Estão parecidos. E aí acontece do médico acabar dando um psicoestimulante, que já é outro problema para esse jovem. Na verdade, talvez ele também pode ter essa comorbidade, né? Eu vou querer falar com a senhora daqui a pouquinho das comorbidades, mas ainda falando das confusões, tem um que confunde muito, que é o transtorno de conduta. Por que que há essa confusão? Imagina o jovem na adolescência, né? É, com irritabilidade, fazendo coisa, explosividade, humor instável, é, um, como se tivesse uma certa rebeldia, que não segue os familiares, né? É uma outra apresentação que pode fazer também com que se pense num transtorno de conduta, e na verdade nós estamos falando de um transtorno de humor, né? Que também tem os outros, né? Que a gente pode pensar, outros diagnósticos. Então, na verdade, esse erro diagnóstico são vários que a gente pode ter nessa faixa etária, né? O transtorno, por exemplo, de ansiedade. O transtorno de ansiedade é super comum, né? Nessa faixa etária, que também vem com o próprio, pode vir com o transtorno bipolar, pode abrir o quadro com um transtorno de ansiedade, né, como pânico, né, fobias e tudo mais. E aí a medicação que se dá para essas patologias a medicação que se dá é o antidepressivo. Então, é outro erro diagnóstico, né? Então, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado em fazer esse diagnóstico diferencial, né? Para não introduzir medicações inadequadas para o paciente. Porque isso vale na medicina inteira, diagnóstico adequado, tratamento adequado, né. Aí, a senhora citou algumas que são muito importantes, né, algumas patologias que causam confusão e erro. Primeiro é a depressão, mas isso não é só no adolescente, é na vida toda, né, errar o diagnóstico de transtorno bipolar achando que é só
depressão. Aí falamos do déficit de atenção e hiperatividade, que causa muita confusão, transtorno de conduta, você citou transtornos ansiosos na infância e adolescência, às vezes causa confusão também. Então, é preciso um profissional bem treinado, um profissional experiente para fazer esses diferenciais. Agora, eu queria levantar a bola de que, olha, fazer o diferencial, doutora Aline, já é muito difícil às vezes. E as coisas podem acontecer juntas também. Então, eu queria que a senhora explicasse assim, primeiro, o que são comorbidades em psiquiatria e como é que essas comorbidades acontecem no jovem? É, a comorbidade é a presença de mais de uma patologia ao mesmo tempo, né? Com a doença de base. No jovem, nós temos como comorbidades com o transtorno bipolar, nós temos o TDAH, nós temos os transtornos ansiosos, nós temos o abuso de álcool e substância química, nós temos o transtorno de conduta e o TDAH, não sei se eu falei. Então, na verdade, estas patologias podem confundir, né? Vir junto com a doença de base e a presença delas muda o tratamento, né? Porque, por exemplo, imagina um paciente com o transtorno bipolar e um TDAH. E aí, como é que a gente faz? Né? Se são drogas que têm ações, né, no cérebro, uma para estimular, né, e outra para estabilizar, aquietar. Então, como é isso? Né? Como é que a gente faz? Como é a nossa conduta frente a isso? Então, na verdade, é de suma importância a gente verificar essas comorbidades. Então, outra comorbidade que eu citei, o abuso de álcool, né, substâncias, que na verdade é muito comum nos jovens, né? Então, essa doença, vamos dizer assim, ela pode piorar muito, né, a doença de base. Em que sentido? E no tratamento. Então, por exemplo, eu dou um remédio para o meu paciente, ele toma o estabilizador de humor, aí ele toma álcool, bebe álcool, ou vai fazer uso de maconha. Uma coisa desfaz a outra, entende? A gente não consegue estabilizar esse paciente bem. E o abuso de álcool e substância química é um indicador de gravidade da doença, né? Essa doença pode ficar mais severa. Olha, doutora Aline, a senhora citou dois pontos que eu achei muito importantes. Primeiro, às vezes dois transtornos eles estão juntos e o tratamento de um pode complicar o andamento do outro transtorno, que é o caso do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que é tratado com estimulantes, que pode piorar o transtorno bipolar. Então, essa é uma complicação. Mas você falou de outra coisa muito importante, de doenças que estão juntas, mas uma acaba piorando a outra. Como sempre, duas doenças juntas, invariavelmente uma acaba piorando o prognóstico da outra, piorando aí o desfecho da outra. Mas no caso do uso de substâncias, isso aí é muito marcante, né? Porque eu acho que vale a pena até a gente comentar a relação entre o transtorno bipolar e o uso de substâncias. Aí pode ser no jovem e no adulto também, não muda muito o conceito. Às vezes o bipolar leva ao uso de substância, mas às vezes é o contrário, o uso de substância que desencadeia o episódio bipolar. Como é que é isso? Explica um pouco. Na verdade, assim, tem os dois lados realmente. Então, o jovem, ele está numa fase, como eu falei, diferente, né? Tem mais amigos, que sai muito, faz é, as rondas dele e tudo mais. É nessa fase que pode ter o conhecimento das substâncias químicas. Imagina um bipolar
uma genética, né? Não vou nem falar que já está a doença ativa. Tem a genética para a doença e vai fazer o uso de substâncias químicas. O que que acontece? Esse jovem pode já desencadear a doença dele. Tanto que os meus pacientes adultos, né, com filhos, jovens e tudo mais, uma das grandes orientações que eu dou para eles é que orientem seus filhos, né, falem muito sobre a doença, o risco delas terem a mesma doença, desencadeando pelo uso das substâncias químicas. E o contrário é que muitos pacientes já têm a doença, né? Então, muitos pacientes têm estados mistos, né? Que é a mistura da depressão com a hipomania ou mania, e esse paciente faz uso de uma substância e percebe que essa substância traz uma quietude, né? Como se ficasse menos ansioso, por exemplo, que muitos que fazem uso da maconha fala sobre isso. É que é uma medicação, né? Que me dá alívio. A gente escuta isso muito no consultório, né, Fernando? Então, o quanto que um remédio pode, uma droga pode trazer alívio de sintomas, né? E aí a gente diz, olha, porque são 60% dos pacientes bipolares fazem uso de uma substância química. É uma comorbidade extremamente comum com o bipolar, né? Pois é, aí as pessoas às vezes fazem esse uso entre aspas, viu, gente? Na internet a gente tem que deixar claro essas coisas, né? Entre aspas, terapêutico. Por quê? Porque ela percebe alívio de alguns sintomas com o uso da substância. Talvez o mais marcante seja com o uso do álcool. Pessoas muito angustiosas, muito ansiosas, quando fazem uso de álcool, dá um alívio, diminui um pouco a tensão, né? Isso é uma coisa que o álcool é uma coisa muito comum na nossa cultura, né? E é usado inclusive com essa função para as pessoas relaxarem um pouco. E quando uma pessoa muito angustiosa, tensa, ansiosa, que tem algum transtorno do humor, aí pode ser só depressão ou pode ser dentro do transtorno bipolar, ela sente esse alívio, isso acaba realimentando o uso, né? Acaba sendo bastante perigoso. Então tem a pessoa que vai buscar o alívio dos sintomas, muitas vezes de uma maneira errada, no uso de substâncias. Mas tem o contrário também. Tem aquela pessoa que às vezes usa a substância e a substância desencadeia a crise, né? Como é que é isso, doutora Aline? É, esse é a droga fazendo o papel, por exemplo, de substâncias como antidepressivo, como psicoestimulante, né? Então, ele dá o start da doença e a doença, geralmente, ela se expressa de uma forma mais grave, né? Que são os pacientes com ciclagem rápida, estados mistos, com episódios que demoram a melhorar, com mais recaída, ou seja, às vezes nem melhora. Enquanto não tiver trazido saído a droga, o paciente às vezes é muito difícil de melhorar. Assim, é um dos pacientes mais difícil quem trata bipolar. É um paciente que tem o transtorno bipolar e faz uso de substâncias químicas, né? Então, é difícil, muito difícil. Às vezes a gente tem que internar para tentar tirar a droga. Então, é um tratamento complexo, né? E que faz a doença ficar muito mais grave. E no caso do jovem, vale aquilo que a senhora falou, né? Transtornos que começam transtornos normalmente da vida adulta, que começam mais cedo, tendem a ser mais graves. Isso vale para o uso de substâncias também. E aí leva-se uma outra coisa em consideração, que é o estágio de desenvolvimento cerebral dos jovens, e o uso de uma substância pode perverter todo o neurodesenvolvimento normal do jovem. Então, assim, são vários fatores que se acumulam, né? Muitas vezes a pessoa vai buscar na substância, jovem, e o jovem tem essa tendência, né, porque está numa fase de experimentação, vai buscar no uso da substância algum prazer ou alívio do sintoma. O uso da substância pode desencadear
uma crise. E em se tratando do jovem, além de piorar o curso do transtorno, vai afetar o neurodesenvolvimento dele. Então, a gente tem muito motivo para sempre dizer encarecidamente, né? Substância psicoativa tem que ser usada só apenas sob, principalmente na juventude, apenas com orientação médica, sob indicação médica, de acordo com a pessoa, com a necessidade clínica da pessoa. Doutora. E os jovens, quando vêm, né, Fernando, eles vêm, assim, é difícil nessa conversa, porque é difícil sair da droga e tudo. Aí eu brinco com eles, eu disse, ó, vamos trocar de medicação. Deixa eu trocar, vamos trocar de droga, né? Deixa eu te dar a minha, que vai te melhorar a ansiedade, que vai melhorar a angústia. Vamos trocar. Porque ficar com a tua não tá muito, não vai dar certo, Não entendeu? está Vai dando ter uma, certo. não vai dar certo, vai ter uma cronicidade. E são pacientes que, por exemplo, outra consequência, além da agressividade da doença, no sentido, né, de ciclagem e tudo mais, na verdade, jovens que podem começar a ter pensamento de autoextermínio, Tá. né? Eles Aumenta o começam a risco. ter aumenta muito o risco, né, de fazer coisas contra si próprio, né? É, Então, é realmente uma doença que fica muito grave, muito grave. O uso de substâncias isoladamente já é um risco, e quando associado à depressão, transtorno bipolar, o risco aumenta demais. Olha, quanto ao diagnóstico, doutora Aline, os critérios diagnósticos que se tem para o adulto, lá nos manuais diagnósticos que a gente usa, acabam sendo os mesmos para o adolescente e para a criança. Não muda o critério diagnóstico. Mas a apresentação clínica, aquilo que a gente observa, é a mesma coisa na criança, no adolescente, no adulto? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, assim, porque o critério diagnóstico é o mesmo, mas na hora da gente fazer o diagnóstico, o que a gente observa é um É, pouco diferente, né? sim. A apresentação da doença do jovem, né, o transtorno bipolar no jovem, ela é diferente da apresentação no adulto, né? A maioria dos jovens, a apresentação inicial da doença vem com um quadro depressivo, né? Vem com depressão, um episódio depressivo, por exemplo. E a apresentação desse quadro, no geral, é um quadro diferente. Então, essa depressão, por exemplo, ela pode ser vista com característica onde pode ter um início súbito da depressão, né? De forma precoce. Essa depressão, ela pode ter sintomas psicóticos, né? Pode se apresentar com alterações de agitação psicomotora ou retardo psicomotor. Os pacientes vêm com histórico familiar de transtorno de humor na família, né? Histórico familiar de transtorno de humor. E no adolescente, em especial, pode se confundir muito com as características da própria faixa etária, né? Com isolamento social, né? O paciente fica mais agressivo, ele é mais irreverente, ele tem o uso de substâncias, né, nessa fase, nesse momento. Então, a gente tem que pensar no adolescente, quando vem um adolescente para a gente, por exemplo, pensar no transtorno bipolar. A gente tem que pensar, como eu falei, 20% dos adultos começam a ter sintomas do transtorno bipolar antes dos 20 anos de idade. Então, a gente tem que pensar, né? O quadro depressivo ele é mais comum nessa faixa etária, e os pacientes podem apresentar fenômenos, né, depressivos diferentes. É como se fosse eu, Aline,
a depressão e eu usasse roupas diferentes. Então, eu tenho várias roupagens, mas a Aline continua sendo a Aline, entendeu? Então, é uma doença que tem várias apresentações, né? E na hora que a gente vai fazer o diagnóstico, a gente não pode esquecer dos fatores de risco, né? Como eu havia falado, o quadro, né, que é muito abrupto, o quadro que tem agitação psicomotora, sintomas psicóticos, que pode ter hipomania ou mania induzida por antidepressivo ou psicoestimulante. Então, essas características são características depressivas, né? Agora, com relação ao tratamento, doutora Aline, muda muito do adulto para o adolescente, para a criança? Quais seriam as particularidades do tratamento? A gente pode separar tratamento medicamentoso e psicoterápico. Psicoterápico muda muito, né? Medicamentoso, as medicações são parecidas. Como é que é? Fala para o pessoal. O tratamento medicamentoso, assim, quando um paciente chega para a gente dá o diagnóstico, a gente faz uma avaliação do paciente, né? Uma avaliação clínica, laboratorial, e aí a gente vai introduzir a medicação. A medicação utilizada para o jovem, né? É a mesma medicação utilizada para os adultos. Não há mudança de medicação. São as mesmas medicações, né? A gente tem que orientar a família quanto a possibilidade de efeitos colaterais, né? Que remédio traz efeito colateral, os psicotrópicos também podem causar isso, né? Orientar bem os familiares, né? E na escolha, nós temos 3 classes, né, dos estabilizadores: o lítio, os anticonvulsivantes e os neurolépticos. A gente vai fazer essa escolha baseada nas diretrizes internacionais, né, para a gente ter o cuidado de cuidar dessa criança, esse adolescente, né, da melhor forma possível, e fazer toda a orientação, por exemplo, em relação às medicações que às vezes a gente introduz, mesmo sendo medicações bem indicadas, das diretrizes internacionais, às vezes o paciente não tem uma resposta imediata, né? E aí o profissional tem que trocar de remédio, fazer adaptações, e isso muitas vezes demora semanas, às vezes meses. E muitos familiares ficam aperreados, né, atordoados, achando que não vai dar certo nenhum tratamento. É porque às vezes tem essa latência na melhor resposta do remédio, né, na organização, porque é como se a gente escolhesse, buscasse um tratamento personalizado para cada paciente, né? Porque, na verdade, é uma medicina personalizada, né? Mas, às vezes, demora a gente chegar nessa medicação. Existem as diretrizes, mas dentro das diretrizes a gente tem que levar em conta muito a particularidade do paciente, porque cada paciente vai ter uma apresentação clínica, vai ter um padrão de comorbidades clínicas, um padrão de sensibilidade aos remédios, tanto os efeitos terapêuticos quanto efeitos colaterais, então acaba sendo personalizado, né? Existem as diretrizes, as evidências, mas a gente tem que personalizar o tratamento. Olha, lembrando que aqui é uma live, o importante numa live é a interação, então deixa a tua pergunta, deixa o teu comentário, não tem pergunta, não tem comentário, deixa um boa noite, a cidade aí de onde você está, de onde você está vendo a gente. Olha, doutora Aline, perguntas gerais aqui com relação ao tratamento. Uma delas é interessante. Ó, se o paciente segue o tratamento corretamente, tanto em relação à medicação, quanto cuidado com sono, alimentação, atividade física. Essa aqui deve ver bastante o material da Brata, que a gente fala bastante nisso, né? Sono, alimentação, atividade física. Toma direitinho a medicação. Com o passar do tempo, pode-se diminuir a medicação? E eu vou frisar o verbo poder. Pode ser que é possível diminuir a medicação?
Às vezes sim, às vezes não. Como é que é isso, doutora Aline? Depende, né? Depende. Na verdade, depende da história do paciente, né? De como é essa doença, a gravidade da doença, né? Como é a estabilização, do tempo que ela está tomando a medicação e está bem estável. Tem várias questões que a gente tem que levar em consideração. É, quando a gente entra na fase de manutenção, o paciente está muito estável, a gente às vezes tenta diminuir o remédio, né, na dosagem. Agora, por exemplo, uma medicação, vou dar o exemplo do divalproato de sódio, ou do lítio. É uma medicação do lítio, uma medicação que está com 0,6, 0,7, né, de litemia, né? E esse paciente está estável. No geral, é uma medicação que está ali com suporte nessa dosagem e, no geral, não há por que baixar, né? A dose, ela tem que ficar naquela dose, porque a gente sabe que nessa dosagem terapêutica, a gente vai ter o melhor controle da doença. Isso serve para o lítio, isso serve para o divalproato, o ácido valproico, né? Por exemplo, vou dar exemplo da lurazidona. O paciente está tomando uma dose antidepressiva de 40 miligramas, melhorou com 40 miligramas. É difícil, né, tirar essa dose, tá estável. Eu brinco com o paciente assim: você tá estável, você tá bem, muito bem, vai viver a vida e esquece remédio. Né? Só não esqueça de tomar, mas vai viver a vida. Porque a composição que lhe estabilizou é uma composição meio sagrada, né? Então, a gente pode fazer tentativas de diminuir uma coisa ali ou outra, mas, no geral, a composição que melhorou o paciente é a composição que vai ficar para o paciente. Então, resumindo, depende. Sabe, eu brincava com meus alunos quando eu dava aula, dei aula há 20 anos, né, em curso pré-vestibular, enfim, dou aula particular desde 15 anos e dou aula de psiquiatria hoje em dia, vários lugares que me convidam. Então, professor, eu brinco assim, que se alguém te perguntar algo, falo para eles, ó, alguém te perguntar algo que você não sabe responder de bate-pronto, responde depende. Responde depende, nisso você ganha um tempo para pensar uma resposta, porque tudo na vida depende de algo. E no caso da doutora Aline, ela não respondeu depende porque ela não sabe, não, porque ela tem muita experiência e depende de cada caso. Alguns casos a gente pode reduzir um pouco a medicação quando passa a fase aguda, em outros casos não. Então, isso não tem que ser uma meta no tratamento. A meta no tratamento tem que ser a estabilidade, a recuperação das suas funções na vida social, na vida acadêmica, no trabalho. Lógico, existe uma balança entre eficácia e tolerabilidade, a medicação tem que ser tolerada, mas eu acho que não tem que ser uma meta diminuir o remédio. Lógico, a meta tem que ser ficar bom e de preferência com a menor, né, com menos remédio possível. Mas tem paciente que às vezes se engana com isso, né? Não, minha meta é ficar. É muito comum ouvir isso. Não, minha meta é ficar sem remédio, porque hoje eu preciso. E aí eu costumo mudar um pouco a mentalidade, dizer assim: olha, a meta é ficar bem, funcional. Se for sem remédio, ok, mas se for também, ok, né? Doutora Aline, tem uma outra pergunta aqui, que é assim, olha, e quando o tratamento está sendo feito corretamente, mas a pessoa continua num ambiente extremamente estressor, parece que isso dificulta a estabilidade por mais tempo. Isso é real? E aí eu já emendo dizendo se a psicoterapia é importante nessa fase. O tratamento, ele é, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Na verdade, não é um tratamento medicamentoso. A gente precisa de outros pés, né, para o suporte. Então, a psicoterapia se faz muito importante, né, para esse jovem, para ele cuidar, conseguir ter um cuidado, né, maior dele mesmo.
A, vamos falar da psicoeducação, onde ele vai buscar, junto com familiares e tudo mais, o conhecimento sobre a doença, as características da doença, como tudo da doença, que é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Vai atrás de tudo o que você puder conhecer. Chegue aqui no consultório com mais conhecimento do que eu. Por quê? Porque conhecimento é tudo. E o conhecimento sobre a sua doença vai fazer com que você lide melhor com ela, né? Então, ali vai ter muito esse conhecimento, melhorando as relações de pai com filho e tudo mais. A gente promove uma qualidade de vida melhor, com atividade física, religiosidade, espiritualidade. E no jovem, uma coisa muito legal é, por exemplo, grupos, né? Grupos de apoio. Isso para o jovem faz uma grande diferença, né? Por quê? Porque tem a identificação com o outro da mesma idade, com mesmas características, faz uma diferença muito grande, né? E isso ajuda esse jovem, né, vamos dizer assim, na caminhada dele, apesar do transtorno bipolar. Tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu, mas apareceu de novo. Vamos responder pontualmente, vamos responder mais pontualmente ainda. É necessário tomar medicação para frente? Qual que é a resposta de bate-pronto, doutora? A vida toda. Ah, então. Mas eu responderia depende, porque depende de uma coisa também, depende do diagnóstico, né? Porque como no Mas estamos público. falando de bipolar, não? Mas é que no público da Brata tem tantas pessoas que sofrem com depressão quanto bipolar. Então, no caso do transtorno bipolar, a doutora Aline respondeu bem pontualmente, assim, precisa. Porque a chance da doença voltar é muito grande, a chance dos episódios lá no futuro aparecerem de novo é muito grande. E a gente não quer, sabe, a gente não quer pagar o preço de aparecer um novo episódio, aí vem além do sofrimento, vem a incapacitação, os prejuízos todos dos episódios e também as sequelas, né? Que os episódios graves, principalmente, aqueles com sintomas psicóticos, acabam deixando sequelas cognitivas. Então, a gente não brinca, a doutora Aline respondeu pontualmente. No caso do transtorno bipolar, a medicação é por longuíssimo prazo, ao longo da vida. No caso da depressão, em alguns casos dá para ter alta, em outros casos precisa um tratamento mais prolongado. E tem uma pergunta aqui que a pessoa que perguntou não tem noção quanto que é difícil e complexo responder essa pergunta, né? Que é como diferenciar a bipolaridade da esquizofrenia? Tem vezes que é fácil, mas tem vezes que é muito difícil, né, doutora? Quer comentar um pouco a respeito? Isso é difícil. Imagina, eu atendi na semana passada uma jovem de 15 anos que abriu o quadro com psicose, né? Foi tratada inicialmente com o diagnóstico de esquizofrenia. E ela tem 15 anos, o quadro dela se apresentava com sintomas psicóticos, onde os pensamentos dela eram grandiosos, fantasiosos, ela não parava quieta, ela falava o tempo todo, falava alto, né? A gente chama de relação, e não estava dormindo há alguns dias, e o pai dela é bipolar. O quadro psicótico, ele às vezes é difícil diferenciar, né, entre quando a gente vai avaliar um primeiro momento, mas a gente sempre tem que ir atrás dos fatores de risco, da história familiar. Essa menina abriu um quadro psicótico, e pacientes bipolares podem abrir quadro psicótico, por exemplo, na adolescência, né? Pois é, sabe, doutora Aline, uma vez
o professor Ricardo Moreno não podia ir no simpósio da BP, ele me indicou para substituí-lo. Aí fomos eu e mais 3 professores, né? Eu fui no lugar do professor Ricardo Moreno e outros 3 professores, né? O professor Hélio Elques e mais 2 professores da Escola Paulista. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o professor Del Porto e o professor Acioli. E era justamente uma mesa redonda sobre isso, sobre discutir o diferencial entre transtorno bipolar e esquizofrenia. E assim, a conclusão que a gente chegou, e na verdade não é a gente, a conclusão da literatura é que assim, num surto psicótico é praticamente impossível distinguir transtorno bipolar de esquizofrenia, como a doutora Aline falou. Às vezes a pessoa está com sintomas psicóticos, está com delírios de grandeza, tá agitada. Mas um paciente num surto psicótico na esquizofrenia pode ter, por exemplo, um delírio místico religioso, um delírio de que ele é um messias, uma divindade, que ele tem uma missão enorme. Isso se confunde com o delírio de grandeza do transtorno bipolar, por exemplo. Então, assim, havendo sintomas psicóticos, na vigência do surto, é praticamente impossível distinguir uma doença da outra. Praticamente, é literalmente impossível. A gente vai ter que ver o quê? Os fatores de risco que a pessoa tem, e principalmente, é isso que vai fazer a diferença, o longitudinal, é vendo ao longo da vida essa pessoa, né? Muitas vezes no quadro agudo é difícil de distinguir e muitas vezes a gente trata de uma maneira sindrômica. O que que é isso? A gente não consegue fazer o diagnóstico exato naquele momento. Imagina que chegou uma pessoa no pronto-socorro. Ou é um primeiro surto psicótico. Sabe, essa questão de um primeiro surto psicótico, se é bipolar ou esquizofrenia, é uma questão muito complexa. O que tem de estudo a respeito disso e não se conseguiu chegar a uma conclusão até hoje. Então a gente trata o surto psicótico e observa. Vamos colecionando informações, vai buscar informação com quem acompanha o paciente há mais tempo, familiares, cônjuges, etc. E vamos fazer o segmento, porque muitas vezes o diagnóstico mais preciso vem com o segmento. A gente vai tratando e espera um pouco para fazer o diagnóstico. Sem falar que pode ser ainda esquizoafetivo, né? Ou seja, ainda tem outros diagnósticos, né? Que não são, É. não é a esquizofrenia e não é a bipolaridade. É o que a gente conversou agora há pouco, né? Às vezes é difícil diferenciar o transtorno bipolar num jovem do déficit de atenção, e às vezes as coisas estão juntas. Vale agora também. É difícil, às vezes, separar o transtorno bipolar diferenciar da esquizofrenia num quadro agudo. E o pior é que os sintomas podem estar junto, que seria um quadro chamado esquizoafetivo. Então, por isso que eu falei, doutora, quem fez essa pergunta não tem ideia do quanto essa pergunta é uma pergunta, o quanto é uma pergunta difícil. Doutora, tem uma pergunta aqui, olha, qual a relação entre transtorno bipolar, depressão e doença de Alzheimer ao longo da vida? Os transtornos de humor aumentam o risco? Como é que é isso? A gente sabe que tem estudos que falam que há um aumento de um risco aumentado para a doença de Alzheimer nos pacientes com transtorno de humor, né? E o transtorno de Alzheimer pode trazer o quadro de alteração de humor, né? Então, há uma relação de uma com a outra, Mão né? dupla. Das doenças, o transtorno de humor, que traz essa tendência, né? Que pode ter alteração de humor, e o contrário, né? Isso pode acontecer. Inclusive, tem uma publicação da Lancet, né, que é uma revista muito importante, que aliás foi reproduzida no Brasil, esse estudo, que mostra que entre os 12 fatores de risco manejáveis para a demência, né, e Alzheimer é a principal delas, a, a depressão é uma delas. Então, por isso que o tratamento incisivo da depressão, tratamento mais precoce e o mais eficiente possível, tem que ser rápido, porque vai inclusive prevenir o risco de danos cognitivos no futuro. Então, é considerado a depressão, né, o tratamento adequado da depressão é considerado um dos 12 fatores manejáveis para a gente conseguir prevenir Alzheimer, né? Demência de maneira geral e Alzheimer em particular. E essa aqui é uma pergunta também muito intrigante, e é uma pergunta que a gente tem que responder com muito carinho, porque muitas pessoas estão sofrendo e sofrem e ficam um pouco perplexas até com isso. Quanto tempo demora para uma pessoa e talvez a pessoa esteja falando de si mesma aqui, eu não sei, porque ela fala assim, ó, ou de algum familiar, alguma pessoa querida, porque começou há 5 meses o tratamento para depressão bipolar. Quanto tempo demora para melhorar, doutor? Depende, né? Aí varia. O tratamento ele pode acontecer
a gente chegar na estabilização, às vezes um ano pode chegar, né? Um ano e meio pode chegar. Por quê? Porque quando é o que eu falei sobre tratamento, vamos dizer assim, para cada pessoa. Então, eu introduzo uma medicação, essa medicação não tem uma resposta total, tem uma resposta parcial, aí eu vou fazer uma combinação, e aí eu não teve o efeito adequado, eu tenho que trocar. Então, todo o momento que eu vou mudando a minha postura frente ao tratamento, né? Isso às vezes pode demorar um ano e meio. E depende de algumas coisas, vamos dizer assim, essa dificuldade de chegar, às vezes, de tratar de forma adequada. Então, por exemplo, esse paciente fez uso de antidepressivo anteriormente, a doença ficou um pouquinho mais resistente, o paciente está chegando com estados mistos, porque o estado misto, ele é um fenômeno, né, mais difícil de tratar, né, mais resistente. Então, a doença chegar na estabilidade pode demorar um ano e meio para a estabilidade. Né? Tem pacientes que podem ir até mais do que isso. Então, quando às vezes a gente deu todas as medicações com as combinações e o paciente não melhora, aí a gente entende que nós estamos, né, falando de uma doença resistente, que aí nós temos que fazer tratamento para uma doença resistente, aí tem que pensar no ECT, que é eletroconvulsoterapia, pensar na clozapina, e isso demora muito mais, porque mais entendendo que a medicação não teve a resposta que a gente gostaria. Doutora Aline, tem alguns comentários aqui, olha, que dá para a gente saudar o pessoal que está com a gente, né? A Cherrine, por exemplo, é de Colatina, Espírito Santo, está aqui com a gente. O Lucas Rocha, de Santos, São Paulo, está aqui com a gente também. A Ana Volúzia Vieira está mandando boa noite, disse que admira muito a gente. Obrigado, Ana, pela sua audiência. Obrigado a todo mundo que deixou aqui um comentário, que deixou uma pergunta, e tem uma pergunta aqui que é bastante comum também, que é: quais as características que vão definir um transtorno bipolar do tipo 1 e tipo 2? Respondendo bem objetivamente, como que faz essa diferença, doutora Aline? Na verdade, assim, as características do bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2, nós estamos falando das mesmas características. Então, o humor é exaltado, a gente pode achar euforia, mas nós estamos falando do tempo da doença, né, e da intensidade. Né? Então, o bipolar tipo 1, ele vai ter o quadro de mania, e o bipolar tipo 2, ele vai ter o quadro de hipomania, né? Geralmente, o tipo 1 é um quadro mais grave, né? Que a gente, muitas vezes, tem que internar, porque na fase maníaca, o paciente, ele tem uma intensidade sintomatológica maior, que muitas vezes a gente precisa internar o paciente, porque a gente não dá conta dele em casa, né? Assim, muito agitado, né? Inquieto, muito grandioso, com pensamentos fantasiosos, né? Então, é um quadro mais grave, né? E a gente precisa muitas vezes internar esse paciente. No paciente de hipomania, os sintomas que apresentam, não há necessidade de internação, com exceção, né, muitas vezes, se o paciente tem pensamento de autoextermínio e está em risco para isso. Porque muitas vezes um paciente tipo 2, ele pode ser até mais grave que o tipo 1, principalmente quando ele tem estados mistos. Né? Eu acho que eu repeti várias vezes aqui estados mistos, porque geralmente os pacientes, quando chegam para a gente, já vêm tendo feito uso de antidepressivo, de outras substâncias e tudo mais, e acabam chegando com a doença mais agressiva.
E nesses casos, às vezes, a gente também tem que cuidar, no sentido de protegê-lo dele mesmo. Doutora Aline, lembrando que nessa diferença de bipolar tipo 1, tipo 2, a diferença faz-se pela gravidade dos sintomas de aceleração, né? Que o bipolar tipo 2 pode ter depressões bem graves também, às vezes até mais graves que no tipo 1. Então, quando me perguntam qual que é mais grave, do tipo 1 ou tipo 2, eu digo: "Depende", porque há transtorno bi há transtorno bipolar do tipo 1, por exemplo, né, que faz aquela agitação mais intensa, mas às vezes faz 1 ou 2 vezes na vida e ok. Agora, às vezes no transtorno bipolar do tipo 2, aquela agitação é menos intensa, mas as depressões podem ser mais graves. Então, cada caso é um caso, cada paciente tem uma história e, às vezes, é legal o paciente, como a doutora Aline falou, buscar informação, tem que buscar informação mesmo. Eu estimulo muito, tá aí todo o material da Abrata aí para você, tem horas e horas aí de palestras para você ver, todo o material da Abrata que literalmente a gente assina embaixo, que a gente é do conselho científico, então vai lá e pega toda a informação possível mesmo, mas no final, cada caso é um caso e a relação com o seu médico, com o seu psicólogo não substitui, né. Inclusive as informações que você tiver em dúvida, vai lá e leva para o seu médico, leva para o seu psicólogo, sua psicóloga para conversar. Doutora, eu acho que a gente conseguiu contemplar o pessoal que deixou pergunta para a gente, lembrando que essa live aqui ela vai ficar gravada, então se você achou informação bacana, compartilha com alguém que possa vir a ter interesse sobre o tema. Doutora Aline, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, muito obrigado por se disponibilizar para essa conversa esclarecedora. Gostaria de deixar uma mensagem final, pessoal? Bom, o que eu gostaria de dizer é que a primeira coisa, quando se tem o diagnóstico, né, é de suma importância, absoluta importância, o conhecimento da doença. Tem que saber tudo, 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 tudo sobre a doença. Então, tem as lives, tem os livros, né, que trazem a informação. Então, é, estudem a doença, né? Estudem, busquem para vocês entenderem esses detalhes, essas nuances. Por que eu não melhorei agora? Será que o meu médico está errando no tratamento? Né? Eu tô com 5 meses, como disse uma moça aí, tô com 5 meses que não estou melhorando. E aí o que está acontecendo? Então, a partir do momento que você tiver esse conhecimento, você também vai ficar mais tranquilo, né? Até para discutir com o seu médico novas abordagens, né, o que está acontecendo, porque você está com conhecimento na sua mão, tá bom? Obrigada e boa noite a todos. Obrigado, doutora Aline. Obrigado principalmente para você que chegou até aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ficar gravado. Se você está vendo depois, deixa um comentário aqui para seguir com a discussão da mesma forma. Se não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal e aí vai aparecer um sininho do lado. Você clica no sininho para você ser avisado de novos vídeos. Segue a Abrata em todas as redes, que é o material que a gente fornece, informação técnica de qualidade, de modo que todos podem entender, ao alcance de todos. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.